Prezados formandos e prezadas formandas, estamos de volta, o professor Florencio Varela e eu, hoje, para darmos continuidade ao assunto da videoaula anterior, agora nesta videoaula de hoje. Gostaríamos de dizer para vocês que, de fato, esta videoaula é a continuação da aula anterior e antes de falarmos dos assuntos preparados para esta segunda videoaula, gostaríamos de fazer uma breve recapitulação do assunto da videoaula anterior. Na aula passada fizemos, então, para vocês uma apresentação sobre a prática docente como prática pedagógica. Depois apresentamos para vocês a noção de casos de ensino como uma das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, falando então sobre a constituição dos casos de ensino, a sua estrutura, a sua importância e, evidentemente, dissemos para vocês que como são textos, os casos de ensino são textos, que tem um propósito, então falamos para vocês sobre a estrutura dos casos de ensino, dizendo que os casos de ensino são constituídos por duas partes, e uma delas trata-se das notas de ensino. Falamos sobre a importância dos casos de ensino, estivemos também enfatizando a necessidade de escrever bem casos de ensino, relacionando as dificuldades que encontramos em nossos graduandos, nossos pós-graduandos também, na escrita de casos científicos, mostrando que essas mesmas dificuldades se apresentam na escrita de casos de ensino. E, então, chamamos a atenção, na aula anterior, para a necessidade de evitarmos alguns erros comuns sobre a escrita de casos, ou erros cometidos na escrita de casos de ensino. Dissemos as áreas de abrangência dos casos de ensino. Dissemos que hoje apresentaríamos dois casos de ensino como ilustração. Lançamos um desafio para que vocês tentassem elaborar um pequeno esboço sobre casos de ensino, um caso de ensino que vocês pudessem escolher, e recomendamos que vocês estivessem atentos à necessidade de lerem os textos básicos e complementares que deram suporte aos conteúdos da aula anterior. Esta observação, esta chamada de atenção, na verdade, não só diz respeito à aula anterior, como também a esta videoaula e às próximas videoaulas. O professor Florencio Varela e eu, Marcelo Galvão, preparamos esta videoaula contendo duas partes. Na primeira parte, vamos apresentar e analisar dois tipos de caso de ensino e queremos, então, começar falando de um caso de ensino voltado para a gestão ou administração de empresas. O texto relacionado ao caso está aí, Campos e Lima, 2013, Irmãos Belloni, pequena empresa tipo exportação. Vocês vão fazer a leitura deste caso de uma forma tranquila, vão demorar um tempo médio de 20, 25 minutos, 30 minutos, quando se trata de uma leitura realmente cuidadosa, uma leitura para estudo. Não vamos fazer isso agora, porque isso vai tomar muito tempo, não é necessário. Entretanto, falaremos sobre em que consiste este caso, não é? E falaremos também das notas de ensino relacionadas a este caso. E depois vamos discutir, apresentar para vocês um caso voltado para a educação, que foi utilizado no contexto de formação e investigação em educação. Façam, então, a leitura cuidadosa do texto deste caso. Vocês terão acesso a uma leitura gravada deste texto, com pausas, né, e vão entender por que as pausas foram feitas, e vão, por favor, acompanhar essa leitura oral do caso, lendo vocês de forma silenciosa. Isso é importante porque depois vocês irão realizar
uma tarefa, né? E nós indicaremos para vocês no momento adequado e no formato adequado qual será essa tarefa. O caso apresenta a trajetória de dois irmãos Belloni, chamado Belloni, que é um sobrenome italiano, são descendentes de um italiano que veio para o Brasil como migrante. A trajetória deles e e trata essa trajetória também da empresa que criaram, uma pequena empresa produtora e exportadora de hortifruti, portanto, produtos ligados a hortaliças e frutas. O caso é interessante, podemos extrair dele processos de ensino, de aprendizagem e de gestão empresarial. No caso, nós encontramos elementos indicadores desses processos, né? Voltados, portanto, para o desenvolvimento de um processo empreendedor. Aqui a palavra-chave na leitura deste caso, na discussão deste caso, é empreendedorismo. O empreendedorismo, hoje, faz parte, como conteúdo curricular, de alguns cursos de graduação de algumas universidades, como é o nosso caso, na Universidade Federal do Pará. É importante hoje, porque, como vocês sabem, estamos hoje numa época em que há exigências, né? Novos mercados exigem novas formações, novos desafios. Os jovens hoje querem ser empreendedores, não é porque só porque o querem, na verdade são obrigados a serem empreendedores, né? Inovadores, no que diz respeito às questões às questões de sobrevivência profissional. Nós podemos também extrair deste caso estratégias de gestão de negócios. Este caso se aplica, na verdade, é um caso que pode ser utilizado na sala de aula, evidentemente, mas no contexto de gestão de negócios, então, para cursos voltados para a gestão de empresas e administração de empresas. Um aspecto importante aqui que queremos enfatizar é a mudança organizacional que nós podemos entender como ocorrendo neste caso para atender demandas de novos mercados. Esses empreendedores inicialmente estavam voltados para o mercado nacional, para o mercado brasileiro, e então depois, à medida que foram avançando, perceberam a necessidade de se voltarem para exportação, portanto, para o mercado internacional. O caso, em termos resumidos, trata-se da trajetória desses dois irmãos e de seus negócios de mais de 30 anos no ramo da produção e comércio de frutas em São Paulo. Aqui queremos enfatizar a produção de figos, né? Outras frutas foram também incorporadas nas suas preocupações de produção, e vamos ver o que aconteceu com estas mudanças, não é? E todo o processo de crescimento, de desenvolvimento, enfrentamento de dificuldades e sucessos que tiveram ao longo do tempo. O caso situa o período de transição que eles viveram, no que diz respeito ao seu negócio, saindo, portanto, da atividade inicial como atacadistas e varejistas. Aqui a expressão atacadistas e varejistas, venda a atacado e venda a varejo, correspondem ao que em Cabo Verde se chama de vendas a grosso e a retalho. Inicialmente, portanto, essa atividade era exercida apenas em território nacional, no Brasil, e passando a estar depois como produtores e exportadores, portanto, entrando no mercado internacional. Quais são os aspectos de destaque que podemos aqui enfatizar, não é? Frisar com relação ao caso, ao texto que descreve este caso? Trata-se de um percurso incomum de dois empreendedores brasileiros. Nós escolhemos este caso porque, de fato, não encontramos na literatura algum outro que fosse tão interessante quanto este para apresentar para vocês. Esses dois irmãos, tiveram que identificar no mercado internacional de negócios condições que
lhes pareceram mais favoráveis para o desenvolvimento de negócios do que no mercado interno. Eles enfrentaram diversos desafios, tá? Mas foram bem-sucedidos e conseguiram grandes conquistas como empreendedores, né? E também conquistas no que diz respeito à própria empresa, que sofreu alterações para melhor, com vistas a atender o mercado europeu, que é um mercado exigente, que é um mercado que exige, portanto, a entrada de produtos de alta qualidade. Eles foram muito persistentes no desenvolvimento de um plano estratégico de negócios, superando todas as barreiras que enfrentaram em termos culturais, linguísticos e promovendo mudanças na sua organização. Essas mudanças foram exigidas, né, ao longo do desenvolvimento das exportações e isso, então, caracterizou um processo empreendedor típico. Identificaram oportunidades de negócios, oportunidades de desenvolvimento da visão deles como dirigentes empresariais, oportunidades e necessidade de direcionamento para novos mercados, aumento de autoconfiança para lidar com essas dificuldades, senso de realização pessoal ao alcançarem os planos que eles elaboraram. O texto das notas de ensino sobre este caso é constituído do seguinte: primeiramente, o objetivo para o qual ele foi escrito, o objetivo de ensino, que é fazer com que os leitores do caso, os alunos, mergulhem numa situação de empreendedorismo e de administração, no que diz respeito a atividades de exportação. Né? Como vimos na videoaula anterior, quando se constrói um texto, caso de ensino, é necessário ter alguns cuidados. Um deles, falamos na aula passada, é inserir, é identificar, é deixar claro quais são as fontes de dados, fontes de coleta de dados, como se trata, portanto, de fatos, tanto acontecimentos que tiveram lugar, não é? No tempo e no espaço, é necessário dizer como é que as fontes de dados foram portanto, buscadas para a construção do caso. Neste caso particular, as fontes de dados têm a ver com entrevistas semi-estruturadas. Vocês já viram na metodologia de investigação científica o que é que constitui as entrevistas semi-estruturadas. Elas são formadas por questões, por perguntas abertas e também por perguntas fechadas. Essas entrevistas foram conduzidas com os dirigentes, esses dois irmãos empreendedores, e também com os empregados da empresa, além de observação direta que foi feita no contexto da empresa, a análise documental de um tipo, chamamos análise documental 1, que envolveu a análise de documentos da empresa e de material divulgado pela imprensa, análise documental 2, que constituiu a análise de materiais promocionais e conteúdo de um website, tanto na internet. Foram feitas visitas às instalações da empresa para a observação das rotinas organizacionais, tá? E podemos dizer que a aprendizagem gerencial gerada pelo caso, indicada pelas notas de ensino, tem a ver com a superação de barreiras de entrada no comércio exterior. O comércio exterior é muito exigente, impõe algumas condições e, portanto, eles tiveram que superar essas barreiras do comércio exterior por meio de submissão a normas internacionais de certificação de produtos e construção de redes de relação que pudessem viabilizar a exportação. Além do empreendedorismo, que está muito centrado neste caso, a construção de plano de negócios e a sua reestruturação à medida que foram aparecendo necessidades de avanço
a gestão estratégica que tiveram que empreender, planejamento das suas ações e, inclusive, portanto, a questão de terem atenção às exigências que acontecem no âmbito de micro, pequenas e médias empresas. Isso é muito interessante para a análise deste caso. Os custos para os quais o caso é prestativo, como sugestão, não é? Tem a ver com o comércio exterior e esses outros aspectos aí que nós já falamos. Na parte 2 desta videoaula, nós planejamos, nós elaboramos como forma de avaliação, aqui agora estamos chamando de desempenho mesmo, tá? Que os alunos possam responder a algumas questões que nós vamos elaborar e disponibilizar, o professor Florencio e eu, para vocês. Quando vocês tiverem acesso ao texto base deste caso, não é? E revisitarem o conteúdo da videoaula anterior, acreditamos que estarão em condições para se submeter com sucesso às tarefas que nós vamos dizer para vocês realizarem. Queremos continuar, então, nesta segunda parte da videoaula, a analisar um caso de ensino em educação. Não analisar propriamente um caso de ensino em educação, mas analisar como este caso foi utilizado, né, no processo de formação e investigação. Né? O caso foi usado numa pesquisa com professores alfabetizadores, portanto, professores que, na verdade, professoras, né, vamos colocar aí no feminino, que atuavam nos anos iniciais da educação básica. Este caso é relatado no texto de Domingues, Sarmento e Mizukami, 2012, ao qual já fizemos referência na videoaula anterior. O objetivo do uso do caso, vamos falar mais adiante da autora deste caso, foi investigar e avaliar as potencialidades dos casos de ensino para auxiliar professores, professoras no caso, porque as participantes eram professoras, alfabetizadoras, a reconstruírem, tá, suas bases de conhecimento relacionado com o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos, dos alfabetizandos. Né? Portanto, as participantes eram, no total, 16 professoras, na faixa etária compreendida entre 26 e 48 anos, professoras cursadas como pedagogas, portanto, eram professoras que cursaram a pedagogia, tá certo? Agora, além disso, das 16 professoras, 12 já tinham especialização e 4 não tinham cursado ainda a especialização. 6 professoras já tinham experiência docente de 1 a 5 anos, 4 já atuavam como professoras numa média, na verdade, de 6 a 10 anos, 4 tinham experiência que variava de 6 a 10 anos, e 6 professoras tinham uma experiência docente que variava entre 11 e 15 anos. 8 professoras tinham experiência na alfabetização, tá? Variando de 1 a 5 anos, 4 tinham essa experiência variando de 1 a 4 anos, e 4 professoras não tinham experiência como alfabetizadoras. Tá? Das 16 professoras, uma atuava tanto numa instituição de ensino privado e 15 atuavam numa instituição de ensino público. A metodologia utilizada na aplicação deste estudo, na formação e investigação, envolveu, portanto, o cotidiano tanto das alfabetizadoras, né? Portanto, era um caso de ensino cujo evento, não é, estava relacionado com esse cotidiano.
O processo de formação e investigação foi elaborado num ambiente virtual de aprendizagem, perspectivando a formação continuada de docentes, no caso dessas professoras que atuavam nos anos iniciais de ensino. A metodologia também envolveu a leitura, a análise e a reanálise individual do caso. Vou logo dizer aqui que o caso intitula-se Meu Batismo de Fogo, extraído de uma obra cujo título é O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, da autora chamada Thelma White, né, no ano 2002. Tanto a leitura, a análise e reanálise do caso narrado por outro professor alfabetizador. Então, era assim que acontecia. Um outro professor alfabetizador narrava o caso, não é? E então a tarefa das professoras participantes era ler esse caso, analisar, reanalisar. É isso que vocês vão fazer com relação aos casos de ensino disponibilizados para vocês. Vocês não se contentem em ler uma vez, não. Leiam tantas vezes quantas forem necessárias. Outro aspecto metodológico, que aqui estamos chamando particularmente de procedimento, envolvia o seguinte: entregava-se o caso de ensino às professoras e acompanhado de questões às quais elas tinham que responder. Após um determinado tempo, as professoras entregavam as questões respondidas para serem analisadas. As questões respondidas eram devolvidas quando houvesse a necessidade de prestar algum esclarecimento. Tá? Foi necessário também destacar os momentos de discussão coletiva proporcionados por fóruns. Havia fóruns de discussão coletiva do caso. As temáticas envolvidas tinham a ver com lembranças da vida escolar. Este era um tópico que tinha que ser discutido, né, nos fóruns, né, além da importância dos cursos de formação de professores, as primeiras experiências profissionais dos professores, e, como resultados, destacamos o que as professoras participantes do caso, participantes tanto da pesquisa, da investigação envolvendo o caso, relataram. Vamos apresentar o extrato, né, de algumas falas dessas participantes e fazer a análise de cada uma dessas falas. Podemos aqui logo dizer que a adoção como resultado, né, que a adoção de casos de ensino no desenvolvimento profissional dos professores possibilitou reflexões importantes. Nós vimos na aula anterior que muitos autores na área educacional advogam a pertinência de os professores refletirem sobre a sua prática docente para que, assim, possam ter consciência dos erros, dos acertos que ocorrem ao longo do seu desenvolvimento profissional e poderem refletir e, com essa reflexão, poderem reformular a sua prática, evitar os erros, de novo, e aprimorar os acertos. Então, aqui ficou muito claro que esses casos de ensino, ou melhor dizendo, os casos de ensino em geral, né, têm esse papel de permitir que os professores possam refletir sobre o seu desenvolvimento profissional. Porque isso acontece quando eles analisam as narrativas dos conhecimentos profissionais que os casos permitem. Narrativas tanto dos colegas quanto delas próprias. Veja a riqueza, como dissemos na aula anterior dos casos de ensino. Né? Permitem que nós, que participamos na discussão dos casos, não só analisemos as narrativas dos outros, não é? Que foram pesquisados, não é? Investigados para constituírem os casos, como também das nossas próprias narrativas, não é? Do nosso percurso.
puderam refletir sobre suas concepções. Nós vimos na videoaula anterior que os casos são prestativos também para que os professores possam deixar ostensivas as suas concepções, várias concepções sobre ensino-aprendizagem, sobre o que está na base do ensino, as dificuldades pelas quais passam, etc, etc. E isso gerou aprendizagens. Por exemplo, isto ficou muito evidente na fala de uma das participantes, a participante G, que disse o seguinte: quando li o caso de ensino de Thelma White, identifiquei-me em alguns momentos, alguns sentimentos com a autora. Sentimentos de angústia frente a algumas situações, principalmente quando atuamos em uma realidade que a todo tempo existe e requer reflexões sobre a eficiência da mesma. Esse estudo de caso permitiu que eu refletisse sobre a minha trajetória. Interessante. Tá? A análise que se faz, que o texto permitiu fazer, né, diz o seguinte, que além do relato da participante G, outras participantes informaram que também se sentiram à vontade para expressar seus sentimentos, seus conflitos, suas inseguranças. Vejam, tudo isto foi conteúdo que nós vimos que os casos de ensino permitem evidenciar, identificando-se com a narrativa da autora do caso de ensino. Né? Disseram que isso foi propiciado, foi gerado para a interação que as demais colegas participantes do curso tiveram, via fórum de discussão. A participante A disse o seguinte: não foi nada fácil fazer uma reflexão de toda a minha trajetória. Foi um turbilhão de imagens, emoções, sentimentos de vitória e frustrações. Concordo com as colegas que citaram que já passamos por muitas mudanças e novidades pedagógicas. Cada governo tenta melhorar, tudo isso entre aspas, né? E a sala de aula, às vezes, não sabemos que caminho seguir, o que fazer. A análise da fala dessa participante, aliás, continuemos. Ela diz assim: refletir sobre a nossa prática não é simples. E como outra colega citou, fazemos as coisas achando que estão certas, mas à frente percebemos que não era bem assim e recomeçamos. Muitas vezes ficamos esperando as próximas orientações, inseguras, se estamos ou não no caminho certo. E destacamos em negrito o seguinte: mas uma coisa é certa, precisamos fazer aquilo que sabemos fazer bem. Não podemos e nem devemos fazer apenas por estar na moda. Antes de mudarmos qualquer metodologia, qualquer coisa em nosso trabalho, é preciso saber bem o que estamos fazendo. Do contrário, os prejudicados são os alunos. A análise que podemos fazer é que o começo da reflexão sobre a trajetória docente é algo muito difícil que produz diversos sentimentos e diversas emoções negativas. A exemplo da insegurança relativa à docência. Insegurança sobre como ensinar. Além da sensação de que a prática docente é cheia de erros, acertos e de recomeço. Também uma percepção positiva relatada na fala dessa participante. Ou seja, consciência crítica da necessidade de aprender a realizar a prática docente com a competência adquirida no seu exercício, não seguir o modismo. A participante C disse o seguinte: percebi que realmente o começo é difícil para a maioria das pessoas. Que quando você entra em uma sala de aula, você vai perceber que na graduação você aprendeu a teoria, mesmo não sendo estudado tudo o que era preciso, e que a prática é adquirida por tempo e depende do esforço do professor, que precisa ser consciente da necessidade de ser sempre um pesquisador. Essa realidade também proporcionou reflexões sobre o nosso tempo de faculdade, aprendizagens em que tivemos sucesso e também aprendizagens que não foram proporcionadas na graduação
e que depois temos que buscar mais e mais, tá? E aí, alguns aspectos que nós apontamos aqui na análise. Que o início da prática docente foi difícil para ela e para muitos professores, que a graduação propicia a teoria, mas a prática docente é adquirida com o tempo e depende do empenho do professor. Que o exercício de análise do caso de ensino possibilitou reflexões sobre o tempo de faculdade, tá? E consciência da necessidade de aprimoramento. A participante V relatou o seguinte: a leitura do texto de Thelma Weiss me fez relembrar o início da minha carreira docente e as dificuldades que buscamos superar sempre para melhorar nosso trabalho em sala de aula. Para responder às perguntas, pensei bastante. Busquei os detalhes que ficam guardados lá no fundo da nossa memória. Os problemas que enfrentamos no início de carreira são praticamente esquecidos quando os superamos. Porém, é importante refletirmos sobre as nossas dificuldades. Isso aumenta a nossa confiança em nós mesmos. Analisamos esta fala em termos de que o relato sobre a importância da análise e discussão do caso, tá? Para trazer às memórias as dificuldades em superar as dificuldades a serem superadas em sala de aula. Que as dificuldades no início da docência são esquecidas quando superadas, mas que a reflexão sobre essas dificuldades aumenta a autoconfiança para o exercício da docência. A participante S relatou: ao ler o caso de ensino, o relato da Thelma Weiss, a princípio me pareceu que o tempo passou e muitas coisas não mudaram na educação. As coisas mascaradas, como se quisessem fazer de conta que estão resolvendo. Depois, ao resolver as questões, eu fiz uma trajetória da minha carreira e vi o quanto cresci neste período e como comecei o meu fazer, sem muita noção do que eu estava fazendo. Analisamos esta fala no sentido de que a reflexão crítica ao fazer o traçado de sua trajetória da carreira lhe fez perceber o quanto cresceu como professora naquele período e que iniciou a prática docente de forma desorientada. Mais adiante, nas próximas videoaulas, nós vamos falar sobre as fontes, né? As âncoras da prática docente e vamos também fazer referência ao fato de que muitos professores relatam que a prática docente inicial ela é desorientada. Os professores atuam do jeito que acharem ser o melhor para sobreviver. A participante J disse: compartilho com a opinião de alguns colegas quando se referem que, em determinada circunstância, acreditavam estar agindo de modo correto e fundamentado. E, com o passar do tempo e acúmulo de experiências, tiveram essa visão alterada. Concordo também quando sinalizam que, independente disso, devemos seguir nosso trabalho da melhor maneira possível e nunca deixar de acreditar naquilo que estamos realizando. Refletir com relação às nossas práticas é tarefa fundamental e importante na construção de uma trajetória baseada na ação, reflexão, ação, fazendo-nos amadurecer enquanto profissionais e também enquanto indivíduos. Analisamos esta fala da seguinte maneira, no sentido de que há convergência de análise de algumas professoras, não é? Sobre a crença de que a prática docente dessas professoras, era correta inicialmente e fundamentada, mas que experiências acumuladas na docência ao longo do tempo fizeram alterar aquela visão. Tá? A análise indicou também que a importância, também sobre a importância profissional e pessoal da reflexão relativa à trajetória docente alicerçada na ação e no pensar sobre a ação. Em termos finais, gostaríamos de dizer que os relatos das professoras participantes sobre o processo de formação e investigação revela o seu envolvimento na investigação, a sua receptividade à demanda para a participação,
o seu pensamento, ou seja, os movimentos de reflexão sobre a prática docente. Tá? O uso de casos de ensino é muito importante, não somente como instrumento de investigação da prática docente, mas também valioso para a formação de professores pelo fato de produzirem significativas aprendizagens e o desenvolvimento da docência no movimento de reflexão sobre a ação. Caros formandas e caras formandas, pensamos que esta segunda videoaula, como continuação e conclusão dos conteúdos da aula anterior, é fundamental para vocês avançarem, no sentido de entenderem, compreenderem tudo que está envolvido nos casos de ensino, entenderem as condições necessárias para elaborar um bom caso de ensino e evidentemente, que vocês possam, com tudo isso, preparar-se para a avaliação de desempenho que nós indicaremos para vocês na próxima oportunidade, sobre como será. Então, sucesso para vocês tanto no acesso a esta videoaula e nas leituras que nós recomendamos para vocês fazerem. Dois textos aqui são importantes, principalmente o primeiro. O segundo talvez vocês não tenham acesso, que é um livro, mas o primeiro vocês com certeza terão acesso, que é de Cajueiro, de Pina e Domingo e Gonçalves, 2021, cujo título é Reflexão sobre a Ação, Experiências Formativas de Professores sobre a Aprendizagem Escolar, Amazônia, Revista de Educação em Ciências e Matemáticas. Tá? Tem acesso a este texto, tem acesso aos textos disponibilizados para vocês também sobre os assuntos desta e da videoaula anterior. Muito obrigado pela atenção, mãos à obra, sucesso!